Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. É com satisfação que vamos conversar hoje com o Dr. Isael Domingues, médico cirurgião ex-prefeito de Pindamonhangaba, que na sua atuação ele uniu saúde, gestão, compromisso público. Vamos conhecer suas experiências, o seu legado, os seus aprendizados, saber do seu momento atual e principalmente da sua visão para o futuro. Isael, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Olha, Gil, eu que agradeço você carinhosamente. Nós nos conhecemos de uma forma assim tão... não foi nada casual, né? E de repente você me trouxe a oportunidade de estar falando aqui com a população do Vale do Paraíba, de Taubaté e do Vale do Paraíba. Eu fico agradecido pelo convite, muito honrado. Nós é que agradecemos. Você atuou muitos anos em Aparecida, atendendo pelo SUS, pela rede pública, também em Pindamonhangaba e diversas cidades do Vale do Paraíba. Como é que você faz um parâmetro dentro da sua época? Como é que você vê a medicina atual, o atendimento público? A medicina sistematizou muito, Gil. Eu sou médico há 30 anos, eu vim do subúrbio de São Paulo, e eu vim para cá porque eu tinha uma namorada e noiva e me casei com ela. Eu vim para o Exército Brasileiro. Fiquei no Exército e eu fiz para mim um juramento que eu queria ser médico do SUS. Então, meu atendimento é médico do SUS. De lá para cá, é lógico, com o intuito, com a tecnologia, de sistematizar para melhorar o atendimento, no sentido de não ter o mínimo possível de desistência, aproveitar melhor o sistema, parece que piorou. A sensação que piorou. Eu sou do tempo, Gil, ainda que o médico ligava para médico e fazia transferência entre colegas da região. Então, às vezes você estava com um abacaxi, vamos falar assim, como eu falava, um abacaxi, assim, um caso que aquele local não dava para poder ter um atendimento adequado, porque não tinha condição para aquele tipo de atendimento. Então, você ligava com outro colega em um outro local e acontecia transferência assim, de colega para colega. E sempre um ajudava o outro, né? Vagas de UTI, especialidades, eu sou desse tempo. Hoje, tudo passa pelo sistema CROSS. Então, assim, a medicina, ela sistematizou muito, afastou muito as relações humanas entre os médicos, então gerou uma frieza com relação ao atendimento, porque tudo é sistema. Então, ela ganhou, por um lado, com relação à velocidade, mas também, você sabe que tem outros fatores que influenciam a transferência, né? Tem fatores, infelizmente, nós temos que falar, tem fatores políticos, principalmente. Não é só fator técnico envolvido, né? E depois também, Gil, o paciente ele fica despersonificado. Quem que é o Gil precisando de uma UTI? Você é um número lá, tem uma inscrição no CROSS. Para quem está do outro lado do sistema CROSS, um médico regulador, e para quem vai receber você em uma outra unidade, você é um número. Quando antes você era uma personalidade. Olha, eu estou aqui com o paciente, o Gil, e ele está necessitando de uma vaga de UTI, é um paciente que está assim, assado, com a situação assim, assado. Era muito mais humano e muito mais calor. Teria que arrumar um meio termo. Hoje a medicina, pela sistematização, melhorou a velocidade das informações, mas o resultado da entrega do Gil que está precisando de uma vaga, às vezes não melhorou. Você atualmente atende como médico em Pindamonhangaba e Cunha. Eu sou concursado, eu deixei assim, vago o meu cargo, porque eu fui prefeito durante 8 anos, né? Então eu deixei vago e agora eu retorno para as fileiras de onde eu nasci, que é a medicina. Então eu volto a ser médico em Cunha. Eu gosto muito de Cunha, sabe? Quando eu vou para Cunha, é como se eu fosse uma viagem no tempo. Eu vou ali ouvindo meus áudios em inglês, eu vou pensando na minha vida, vou fazendo reflexão, vou orando, e eu chego em Cunha. E lá eu tenho uma relação muito boa com a população, então eu sou concursado. E aqui em Pinda é o meu primeiro amor, né? Onde eu cheguei primeiro, passei no concurso, eu sou médico há vou fazer quase 30 anos que eu sou concursado, então eu tenho essa boa relação com a população. Eu tenho um carinho muito grande, até porque a população
começou em Moreira César, o meu nascedouro político começou em Pindamonhangaba, em Moreira César, através da medicina. Politicamente, os seus caminhos para a política, ele entrou aos seus 16 anos, quando o Israel ajudou o seu pai a candidatura a vereador. Como é que foi essa história? Essa é uma história triste, Gil. Olha, a gente da Igreja Batista, mentaliza aí você que está aí na sua casa, nós éramos da Igreja Batista, e naquela época existia um estigma, né? E ainda tem, né? O cara é da política, é bandido, é ladrão. Então, papai era malufista crônico. Ele amava o Paulo Maluf. Obras das espraiadas. Obra de Paulo Maluf. Isso. Quem fez a trabalhadora, Ayrton Senna, a obra de Paulo Maluf. Meu pai era isso aí. Então a gente ia na Avenida Europa, na casa do Salim Curiati. Lá a reunião de todo aquele pessoal lá, estava lá. E eu estava lá, a nata do PSD. E eu era PDS. Nós fomos em Brasília, na convenção para presidente entre Andreasa e Paulo Maluf. Eu era moleque ainda, tinha 16 a 17 anos. Mas eu ia por causa do meu pai. Papai, ele queria que eu estivesse ajudando ele em todos os momentos. E mamãe e minhas irmãs, a gente não gostava de política. E aí foi essa relação que eu tive na política. Mas a gente tinha um pouco de aversão em função da fé. Ó, você tem uma base, olha como que era. Os deputados Fausto Rocha e Joia Júnior eram 2 deputados evangélicos que, quando chegava na minha igreja, lá no Itaim Paulista, na Igreja Batista, o nosso pastor chamava Aziel, ele falava assim: deputado, campanha do portão para fora. Era muito respeitada essa questão da fé. Não entrava na igreja assim, pedindo voto da igreja, mas nem tinha problema, não tinha medo, a menor chance. Mas eu cresci nesse regime, então a gente não tinha. Quando eu cheguei em Pindamonhangaba, pela primeira vez, há mais de 30 anos atrás, eu entrei, vi aquela cidadezinha, luzinha de vapor de sódio, posto de gasolina fechava às 17 horas, depois não tinha posto de gasolina na cidade. Essa é a realidade. Uma cidadezinha assim meio para baixo, não sei o que lá. Essa cidadezinha de tipo de interior, que isso há 30 e poucos anos atrás. E eu falei brincando com a minha esposa assim: Cláudia, eu vou ser prefeito dessa cidade aqui. Você sabe que esse fato, essa experiência com o pai, o empurrou de uma forma definitiva 2008, 2014. O que aconteceu? Aí o que aconteceu? Meu pai queria ser candidato a vereador na época, a gente tinha que ajudar na marra, né? Mas a gente ajudava o papai, né? E aí eu fiquei com isso lá dentro, acho que ficou no meu subconsciente, né? Ficou gravado lá. Quando eu cheguei em 2008, eu já estava médico já desde 96, que eu era médico em Pinda, e aí eu recebi um convite para ser candidato a vereador. Aí eu falei em casa com a minha mulher que eu tinha certeza que ela ia falar não. Ela falou: vai. Aí fui, apoio dos filhos, da mulher. Fui, sagramos o segundo mais votado, vereador. Fomos autor de várias leis importantes, inclusive a lei de ficha limpa, inclusive uma lei que garante a você acompanhar durante a consulta do SUS o seu parente. Isso aí é uma lei muito importante que muitas pessoas não sabem. Então nós fizemos várias leis. Aí o que acontece? Em 2008 eu fui eleito, em 2009, que 9, 10, 11, 12 eu fui vereador, e depois eu me lancei a candidatura a prefeito. Aí nós fizemos uma composição com o ex-prefeito Vitor, e aí nós viemos candidato a vice-prefeito e ele prefeito. Então foi 13 e 14. Em 14 fui candidato a deputado federal e tive 42% dos votos das urnas de Pindamonhangaba. Logo, isso me projetou para o status de ser candidato a prefeito. Então, fui vereador 9, 10, 11, 12, vice-prefeito 13, 14, 15, 16, e depois, em 16, eu fui eleito prefeito. Qual legado você considera mais importante que você deixou em Pindamonhangaba nesses seus 2 mandatos? Nós fizemos uma sistematização da cidade, preparando ela para o futuro, né? Não só nos quesitos de deixar a cidade preparada, estruturada do ponto de vista paisagístico e estrutural, dando mais condição, mas eu criei uma sistematização. As pessoas não entendem isso, entendeu? Quando a gente fala, o pessoal quer ver creche, quer ver prédio, quer ver... Nós fizemos também, nós fizemos fizemos 10 UBS, nós fizemos, né? Fizemos 5 creches, né? Criei vários equipamentos que não existiam. Eu organizei a cidade. Eu não gosto de nada
coisa de cirurgião. Tudo tem ordem. Na mesa do cirurgião, os materiais cirúrgicos têm um sistema, têm uma ordem. Nós estruturamos, não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista também de RH. Então, nós criamos a lei que está até hoje em pé. As pessoas não sabem, é bom até falar, né? A lei que representa a reforma administrativa, porque a cidade vivia sofrendo ataques do Ministério Público, quem criou fui eu. É essa lei que eu respondo uma ação na justiça. O pessoal não entende nada. A reforma administrativa. Ele fez a reforma, acho que reformou um prédio, uma estrutura. A reforma administrativa é aquele que está em pé até hoje. Secretários, adjuntos, diretores. Tá? Nós estruturamos isso e está valendo. Então, você fala assim, o que você mais gosta? Eu gosto porque eu tentei trazer a gestão pública aos moldes da gestão privada. Como que pode isso? Pode sim. Nós usamos técnicas de scorecard, balanço scorecard, que é usado para aplicação na iniciativa privada, e técnicas ABC, que eu estudei muito, as duas técnicas. E fizemos os cards para poder sistematizar, ou seja, gestão integrada. Todos dependiam de todos ali. Não tinha ninguém fora do baralho. Não tinha Neymar, o pessoal gosta de falar isso, né? Neymar Futebol Clube. E todos eram importantes. E a gestão foi um sucesso. Aí fala, qual foi o melhor? Eu acho que foi a sistematização. Mas nós temos a obra da Via Estrutural, nós temos obras importantes que vai ser lançada agora com o Piorino, que foi eu que comecei a estar lá, que é o maior ginásio de atletismo aqui do Vale do Paraíba, é nosso. Né? Nós temos ações como levar Pinda internacionalmente, por ser a segunda cidade inteligente do Brasil. Nós ganhamos prêmios internacionais, projetamos a cidade para fora, e isso, Gil, fez com que a cidade fosse conhecida. Na minha gestão, nós trouxemos a Itachi, que está se instalando esse ano, mas foi nós que trouxemos a Itachi. Né? Por que nós trouxemos a Itachi? Porque tudo se conversa. A cidade virou um case de tecnologia, isso exportou internacionalmente. No mundo tem 80 cidades que têm 3 ISOs de sustentabilidade, resiliência e sustentabilidade, resiliência climática e mais uma, e cidade inteligente, né? Smart City. Então nós temos esses 3 ISOs que poucas cidades no mundo têm. Então isso conversa com investidores internacionais. E os investidores internacionais, eles querem aplicar o seu recurso num lugar sério. Né? Então observa a cidade com uma entrada maravilhosa, majestosa, o que tem técnicas de ISO, que tem o dinheiro público com os portais de transparência muito bem alocados, que tem uma boa infra, não só de energia elétrica, mas de gás, de informação, 5G, entendeu? Tudo isso vai fazendo com que traga os olhos atrativos. Então sistematizar é a palavra-chave da nossa conversa. E o resto vem por tabela. Inclusive, Pindamonhangaba, ela ocupa um lugar de destaque na exportação. Então, aí é onde eu falo que tudo vem por tabela. Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, ela fica entre a 3ª e a 4ª maior exportadora, inclusive de óleos minerais, de alumínio. Olha o que nós temos aí, né? Nós ficamos atrás de São José dos Campos, que é a cidade aeroespacial, Ilhabela, que não tem como fugir porque é exportadora de petróleo, né? E depois Pindamonhangaba. Aí às vezes a gente disputa com Jacareí o 3º e o 4º lugar, né? Além disso, a nossa cidade passou a ser o primeiro PIB per capita do Vale do Paraíba. Em termos de número, a gente tem R$80 mil por cabeça por ano, enquanto São José, que é a primeira cidade mais importante do Vale do Paraíba, é em torno de R$63 e Taubaté, R$63 mil por cabeça por ano, e Taubaté ficou com R$56 mil por cabeça por ano. Israel, durante a sua gestão como prefeito, você enfatizou uma abordagem de gestão participativa com respeito ao dinheiro público, ao munícipe, também com humanidade. Como é que você avalia esses valores hoje na política atual, de uma forma geral? Então, a gente é um produto do que a gente viveu, né? Então eu vim de uma formação cristã, evangélica, não tinha como não pensar em humanidade, não tinha como. Por que não tinha como? Porque a gente pega aquela frase de Jesus, ó, quando fizerdes a um desses pequeninos, fazei a mim também. Peraí, mas agora eu sou o prefeito da cidade.
Então eu não tenho como não ter um olhar para pessoas excluídas. Senão eu não estou seguindo meus princípios que o meu mestre, que é Jesus Cristo, ele me ensinou. Então isso aí, fora de cogitação. Eu sempre vou ter uma visão humana. Tá? Isso aí é natural. Agora, nós achamos uma técnica de balanço scorecard e técnica ABC, que nós começamos a buscar o dinheiro dentro do dinheiro. Na verdade, tem uma máxima da técnica balanço scorecard, é assim: se você, Gil, não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Você pode escolher qualquer lugar. Como que você pode pegar um avião e pilotar se você não tem um balão, se você não tem um altímetro, se você não tem um manche? Então nós temos que ter indicadores e temos que ter equipamentos para voo. Então nós criamos indicadores na cidade, equipamentos, para que a gente pudesse chegar ao nosso destino. O que nós fizemos? Visão, valores e nossos objetivos. Está lá no prédio da prefeitura até hoje. Quem quiser pode observar. Cumprimos todos a risca, chegamos aonde a gente queria. A gente queria Pinda, uma cidade humana, moderna e inteligente. São os pilares, está lá. Quem quiser ir na sala do prefeito, está lá. Né? Nós queríamos provar isso até 2020. Está lá. Cidade humana, criamos secretarias de direitos humanos e começamos a atender crianças com deficiência. Um simples gesto de pouco dinheiro, de comprar abafadores para as crianças autistas, isso já é humanidade. Nós fizemos isso e foi matéria internacional e na vanguarda. Coisa barata, é só parar e pensar. Os pais felizes da vida, porque tiveram abafador. E não foi só isso não, nós evoluímos muito mais com acessibilidade para deficiência, para cegos, começamos a fazer calçada acessível, nós começamos a gostar da brincadeira. Com relação ao balanço scorecard, nós falamos assim, dinheiro dentro do dinheiro. Aí começou a ficar gostoso. Porque a gente gastava papel e papel e papel, resmos de papel, centenas de papel, só tinha um fornecedor. Aí diz que o mar revolto é que faz o bom marinheiro. Aí de repente é muito caro, o papel é muito caro. E a pessoa que fazia o nosso fornecedor, braço cruzado assim, esperando sair a licitação. E a gente ficou sem papel, porque a gente queria listar um papel mais barato. Falou assim, é o seguinte, companheiro, papel é comigo. Ninguém vem aqui. Quem manda no papel aqui sou eu. O preço é meu. Não podemos ficar refém disso. Então, quando nós colocamos impressora o setor, setorizamos a impressora, e nós colocamos tudo digital através do sistema Undoc, papel, caiu. A economia no papel, no toner, isso me projetou a sobrar muito dinheiro. Nós chegamos a economizar mais de 30 milhões só de papel e toner. Só de papel e toner. 30 milhões? Não é pouco. Não é pouco. Eu investi na economia da cidade. Depois nós fizemos o RAT, que é o risco de acidente de trabalho. Reduzimos a GFIP de 400 mil por mês para 200 mil por mês. Depois nós fizemos o royalties do petróleo. A gente recebia um royalties pequeno de 100 mil reais por mês. Nós passamos a receber 800 mil reais por mês. E ainda estamos concorrendo ainda a receber 5 anos. Pode cair no colo do prefeito 90 milhões de reais. Retroativo a 5 anos. Então, fala assim, foi só taxa. Não. Foi buscando dinheiro dentro do dinheiro. Dinheiro que a gente podia ter alocado e que estava sendo mal gasto. Isso é fazer gestão. E aí eu falar para os meus secretários, eu queria fazer não sei o que lá. Dá uma olhada na sua pasta lá, que tem um contrato que está um pouco maior, que você pode conversar com o fornecedor e falar, olha, eu não vou conseguir incidir para você, né, os reajustes esse ano. Você quer continuar no contrato? Ou quer desistir e a gente faz uma nova licitação? Eu fico com o contrato sem um reajuste. Negociava o contrato e o dinheiro sobrava. Outra coisa boa é que nós fizemos algumas praças sem dinheiro nenhum. O empresário chegava, ganhava um contrato e eu falava, poxa rapaz, você vai trabalhar na cidade, você tem um contrato de 4 anos, eu tenho uma praça que está precisando de reparo. Ele falou, não, quanto que é? É 300 mil reais, 400 mil reais. Eu falei assim, eu faço termo de doação. Tinha um termo que eu criei, um decreto. E aí nós começamos a ver que isso aí era interessante. O empresário fica feliz quando chega numa prefeitura que ele não é extorquido.
Às vezes o cara só foi uma extorsão e ali não é. Ali ele foi fazer para a cidade melhorar. Israel, Pinda viveu e vive esse grande momento de expansão. Quais fatores que contribuíram e contribuem no momento para manter essa expansão? É uma pergunta com várias vertentes. A primeira é política, né? Eu acho que ter à frente uma pessoa comprometida em fazer o que tem que ser feito. Eu sonho com Pindamonhangaba que a gente possa lançar na nossa região aqui do Vale do Paraíba, depois de mais de 40 anos que nós tivemos representante como Geraldo Alckmin, como João do Pulo. Depois de 40 anos não gerou mais conteúdo político de verdade, com capacidade. A gente tinha um representante que chamava Aricara José, que era o governador do Vale. Ele mandava, fazia, as coisas aconteciam. Falta essas pessoas. Então, primeiro é o político. A gente sabia, tinha grupo político. Eu tenho que agradecer muito ao meu deputado federal, Márcio Alvino, ao Valdemar. Ele nunca me deixou a mão. Então, você tem que ter uma estrutura que te acolhe. Essa é a primeira coisa e eu tive. Segunda coisa é a gente não ter medo de fazer as coisas que tem que ser feito, né? Então nós fizemos todas essas reformas, né? Eu dou um exemplo, no início da minha gestão, não ter medo, de falar não ter medo, né? Eu tinha um laboratório que gastava 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Bom, então a diretora do laboratório falou, olha, prefeito, e pode esperar, porque esse ano vai ser 15. Eu falei, como 15? A gente está andando em todos os lugares, falando com prefeitos de cidades de 160, 170 mil habitantes, gasta 4 milhões, gasta 5 milhões, por que eu vou gastar 15? Então eu não tive outra alternativa. Rompemos com esse ciclo e terceirizamos o laboratório, que está muito melhor. Só que não tem escape, não tem perda, não tem prejuízo. O meu laboratório atendia um monte de cidades e na pactuação tinha um passa-moleque. A gente não recebia o que era pactuado. Então ficava uma conta muito pesada. Onde 15 milhões? Reduzimos para 1/3 o valor. E além de reduzir para 1/3, colocamos laboratório em 4 pontos na cidade, só tinha um. Israel, dentro de qualquer cidade, um dos pontos fundamentais para uma boa gestão é a boa relação que tem que existir entre o poder executivo, o prefeito, o poder legislativo, os vereadores. É uma briga constante em várias cidades. Como é que você vê atualmente esse casamento, entre aspas? É um casamento, a gente tem que respeitar a distinção funcional de cada um, né? Entre o legislativo, cada um tem a sua distinção funcional, o legislativo, o executivo e o judiciário, porém, a gente tem que permear um ambiente de confiança, um ambiente de coleguismo, um ambiente de conversa, né? Para não ter assunção de um poder sobre o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho assim, no primeiro mandato eu faço uma leitura do Israel, um prefeito austero, né? Estou fazendo o meu primeiro mandato, austero, que não tinha medo de encarar nada de frente, mas um pouco truculento. Isso me custou 6, né? Porque aí também tem um pouco da vaidade, tem que respeitar. A gente não consegue sair fora dessa questão da vaidade de cada um, né? No segundo mandato, eu fui o prefeito mais do diálogo. Então, eu apresentei Brasília para quase todos os vereadores. Eu apresentei quase todos os vereadores. Para São Paulo, eu era o cara que fazia as viagens com o vereador no carro, né? Eu comecei a dar protagonismo para os vereadores. Eu acho que assim, a minha relação no segundo mandato foi uma relação muito mais madura politicamente. A gente cresce com isso, né? E é lógico, esse diálogo tem que permear. A gente sabe que cada vereador tem os seus interesses também pessoais políticos, de seu crescimento político, né? Mas com essa habilidade eu adquiri, a gente consegue fazer todo mundo ficar na mesma caixinha e a gente fazer o crescimento das cidades, buscar o diálogo. Eu acho que faltou muito pouco para a gente fazer tudo que a gente tinha vontade de fazer, mas conseguimos evoluir bastante e entregar uma cidade muito melhor e dando protagonismo para os vereadores. Há, no momento, algum projeto político, social ou na medicina que te entusiasma? Vários, né? Eu sempre sou um entusiasta, né? Eu sou um entusiasta. Na medicina,
Com certeza é um projeto que a gente tem que eu estou querendo buscar. Eu tenho até uma conversa com a nossa regional aqui, porque o que nós observamos é o seguinte: por que nós temos essa perda assim sistemática de 30% de absenteísmo? 30% de absenteísmo é muita coisa. É o profissional estar ali sendo pouco utilizado e a população clamando. E eu já tracei uma métrica. O que acontece é que a saúde ela é muito grande. E os próprios profissionais da saúde, eles não conhecem o mecanismo da saúde. Estou falando que eles conhecem parcialmente. Então, quem está no meio, diz que tem um ditado que fala assim: no meio entre a rocha e o mar, né, quem morre é o marisco. Ele que sofre mais, né, com os impactos da onda na rocha. O que acontece é o seguinte: nós temos os poderes constituídos, nós temos os profissionais da saúde e nós temos um nicho aqui de pacientes que se servem do sistema de saúde. Mas as pessoas que movimentam esse sistema não conhecem o sistema da forma como deveria conhecer. O paciente ele fica perdido no meio do caminho e o profissional está lá para poder atender. Eu falo de mim mesmo, vou dar um exemplo prático. E falei com outro colega que está com o na minha frente, do SUS. Eu atendo em torno de 20, 21 consultas que chegam para mim para que eu atenda num período da manhã. 30% não vem. Pergunta é: eles foram informados? Eles foram bem orientados? Ou será que eles não vieram simplesmente pelo bel prazer de não vir? Pessoas que estão esperando 1 ano a consulta, 2 anos a consulta. Não é questão de semana. Será que essa pessoa está perdida? Será que o telefone dela trocou? Então precisa que alguém que esteja enfronhado com isso se preocupe com isso. Mas eu estou falando de uma unidade. Agora você multiplica isso pelo Vale do Paraíba, as unidades hospitalares, e não vai ver que essa casuística se multiplica. Então, o sistema está aí, ofertado, mas ele está mal utilizado em função de não ter uma dinâmica e do próprio sistema que não se conhece como que isso flui. Está faltando alguém para fazer esse choque, porque eu acredito que é muito dinheiro jogado no lixo, né? E as pessoas perdidas aí sem encontrar a casinha onde ele tem que passar. Você é um médico atuante. Você pretende voltar à vida pública política? Eu acho que a gente não... Depois que nós iniciamos a vida pública, né, desde que a gente tenha um legado de realizações, é sempre uma expectativa da população o que vem pela frente. Então nós tivemos um cargo de vereador, o segundo mais votado, automaticamente me projetou, virei vice-prefeito, depois virei prefeito, com 4 mil votos de diferença, depois eu virei prefeito com mais 50 mil votos contra 18 mil votos, quer dizer, mais do que bem avaliado. Depois elegemos o sucessor, onde várias cidades não tiveram esse mesmo sucesso. Eu acho que isso existe uma expectativa das pessoas verem essa progressão. Então hoje o partido, eu faço parte, estou agremiado há 10 anos no Partido Liberal, o PL, 10 anos eu sou agremiado, né? Cheguei antes mesmo, eu que vamos falar assim, o pessoal fala assim, o partido do Bolsonaro, né? É o partido do qual o Bolsonaro veio se filiar depois que eu já era filiado há muito tempo, né? E o recebemos tranquilamente, com maior receptividade, né? A questão é, né, os desafios que a expectativa que a gente gera nas pessoas de ter sido um bom vereador, um bom prefeito, né? Nós geramos uma expectativa e a política, os caciques da política, no caso meu é o Valdemar, é o nosso presidente da Lesp, o André do Prado, o próprio deputado federal Márcio Alvino, eles geram uma expectativa de que a gente ascenda, a gente suba outros patamares. Então hoje existe um convite para que a gente venha candidato a deputado estadual, tá? E a gente avaliou bem isso, então a gente aceitou um desafio para ser pré-candidato a deputado estadual, né? E hoje a gente fala da nossa história, um pouco do que nós fizemos, da experiência que nós tivemos, não só como médico, mas também como gestor
que soube projetar e aproveitar o momento da cidade e colocar ela num outro patamar. Nós pegamos um patamar e ela está num outro patamar de destaque no Vale do Paraíba. Perfeito. Israel, gostaríamos de te agradecer pelos teus esclarecimentos, pela sua gentileza de estar aqui presente, e gostaríamos, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Bom, a mensagem é que acho que o nosso Vale do Paraíba, eu sempre falo, né, que é a maior conexão entre os maiores PIBs do Brasil. Nós conectamos São Paulo e Rio de Janeiro. Primeiro vem São Paulo com o maior PIB, depois o Rio de Janeiro. Então nós somos a linha de ligação, nós somos a conectividade. Então nós podemos dizer que nós somos a coluna dorsal do Brasil, no que tange a economia. Não é justo que o nosso Vale do Paraíba não tenha o verdadeiro reconhecimento a nível de infraestrutura. Aí é onde eu falei, precisamos do prolongamento da Carvalho Pinto, é algo que já está sendo piqueteado. Mas começou há 3 anos atrás, eu batendo, né? Inclusive me atrasei para chegar aqui, porque eu chamo de Rua Dutra. A Rua Dutra não aguenta mais. Ela virou como se fosse uma rua de interior de cidade. Então, essas ações, como falar, se as pedras não clamar, né, a gente tem que falar, né? E nós sensibilizamos nosso governador Tarcísio. Então, se a gente não tiver representantes e ficar nessa história de como foi Geraldo há 40 anos atrás, João do Pula mais de 40 anos atrás, o finado Aricara, que morreu em 2019 e também foi há muitos anos atrás, e não fizermos legítimos representantes, e não é representante com carga de voto pequeno não, 70 mil votos, é representante com 150, 200 mil votos, a gente não tivesse envergadura, né? A gente não vai sair, o Vale não vai conseguir superar isso. Então, resumindo em síntese, a você que está ouvindo, é muito importante 2 coisas. Primeiro, entender que é importante reconhecer quem é o representante do Vale do Paraíba. Virão muitos de fora e levarão os votos. Mais de 2 milhões de votos. O Vale do Paraíba. E segundo, a missão difícil é quem é o candidato viável. Porque nomes e balões de ensaio aparecerão. Mas quem é aquele que tem condição da gente poder depositar na urna e ele sagrar-se o nosso representante? Tá bom? Eu acho que é essa. E no final das contas, né, nós vamos passar esse ano aqui, se Deus quiser, com essa reflexão. Eu já aproveito para desejar a todos os ouvintes, a todos que estão aqui nos assistindo, boas festas, que Deus abençoe, que o menino Jesus seja a maior reflexão de todas, né, em todos os dias, mas principalmente no dia do nascimento dele, e um ano novo cheio de prosperidade, porque o ano que vem vai ser duro. O ano que vem tem eleição e a gente conta com as pessoas para essa reflexão no Vale do Paraíba fazer representantes legítimos do Vale. Perfeito. Zé, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos que futuramente você retorne. Sempre às ordens, né? Depois que eu conheci você aquele dia, né? Ficou essa agenda para a gente marcar. Mas eu estou à disposição para a gente poder falar um pouco mais de coisas mais específicas também. Com certeza. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Israel Domingues, médico cirurgião, ex-prefeito de Pindamonhangaba, falando dos seus legados, dos seus momentos, da sua visão para o futuro. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.